Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Reforços de peso no timão. Sonho ou realidade? Gabigol, Sérgio Ramos, Roberto Firmino, Pogba. São sonho ou realidade no Corinthians? Eu conto tudo agora para você nesse vídeo. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, porque aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil. É o Papai Noel da Mais Ágil. Antecipe o teu FGTS com o Papai Noel da Mais Ágil. E ele antecipa o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Confira tudo no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários fixados no canal. E a Aposta Ganha. A Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Sereto, é o Aposta Ganha. Vem pro Play você também, você que tem mais de 18 anos de idade, aposte com moderação, cadastre-se, divirta-se, mas aposte com responsabilidade, aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Em nome de Aposta Ganha, vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Sereto. E neste momento do mercado da bola, terminou o Campeonato Brasileiro, o Corinthians está classificado para a Libertadores da América, no ano que vem vai disputar o Campeonato Paulista, a partir do dia 15 de janeiro, joga o Campeonato Paulista, joga também o Campeonato Brasileiro, a partir de março, joga a Libertadores da América, a partir de fevereiro, e joga a Copa do Brasil. Então, calendário cheio para o Corinthians na próxima temporada. E é claro que o Corinthians vai precisar de reforços. O Fabinho Soldado já falou a respeito, dizendo que o Corinthians vai contratar reforços pontuais. Não serão muitos reforços. O Corinthians tenta pelo menos a contratação de 4 reforços. Quer um lateral esquerdo, quer um meio de campo, quer um atacante, um de ponta e quer um zagueiro, né? São 4 reforços que o Corinthians quer para a próxima temporada. 4 titulares. O Corinthians quer contratar 4 titulares para a próxima temporada. E aí, tem que tomar cuidado nesse período do futebol para saber exatamente separar o que é informação da especulação, porque tem muita especulação, muita fumaça e pouco fogo nessa época do ano. O mercado da bola promete ser agitado, mas tem muita especulação, então você tem que tomar cuidado com o que você consome, com o que você ouve, no que você acredita. O que é certo ou quase certo que a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians, a patrocinadora master do Corinthians, assim como fez com o Memphis Depay, e o Memphis Depay é considerado uma contratação de absoluto sucesso pelo Corinthians, que a Esportes da Sorte faça mais uma contratação midiática, a exemplo do Memphis Depay, faça uma contratação de peso, com dinheiro da Esportes da Sorte. O Corinthians deve fazer mais uma contratação de peso para esta temporada, porque a Esportes da Sorte está muito satisfeita com o resultado do Memphis dentro de campo e fora de campo também, com o resultado midiático do Memphis dentro e fora de campo. Então a Esportes da Sorte já disse ao Corinthians que vai ajudar com a contratação de mais um reforço de peso. Mas qual será ou quem será este reforço de peso? Muitos nomes estão sendo cotados, muitos nomes estão sendo especulados. E eu falo cada um deles aqui para vocês, o que é verdade, o que é fato, o que é boato na contratação desses jogadores. Tem primeiro o Sérgio Ramos. Já falamos para vocês do Sérgio Ramos, 38 anos de idade, zagueiro que passou pelo Real Madrid, passou pelo Sevilha. Isso é fato. O Corinthians já conversou com o Sérgio Ramos, continua conversando com o Sérgio Ramos. Existe a possibilidade do Corinthians contratar o zagueiro que fez história na seleção da Espanha, história no Real Madrid, estava jogando pelo Sevilha, mas não joga há 6 meses futebol, ele está afastado há 6 meses do futebol.
Sérgio Ramos, por pouco, não foi contratado pelo Corinthians nesta temporada. Então ele é um jogador que interessa sim. O Corinthians se interessa por mais um zagueiro, quer um zagueiro. Embora o Sérgio Ramos não seja o zagueiro canhoto, porque o Corinthians tem preferência em contratar um zagueiro canhoto, mas o Sérgio Ramos se encaixaria, se enquadraria na história do jogador de perfil alto, né? De um jogador midiático, de um jogador que pode ser contratado para também fazer barulho fora de campo. Sérgio Ramos, muita gente questiona em relação à idade dele, tem 38 anos, mas é um jogador cuja qualidade não se discute. É um excepcional jogador. O Corinthians conversa com o Sérgio Ramos. Isso é informação. O Corinthians já conversou e continua conversando com o Sérgio Ramos. Quase trouxe o Sérgio Ramos para jogar este ano no Corinthians, mas no fim das contas a contratação não deu certo, a contratação acabou não evoluindo, mas pode vir a acontecer novamente para a próxima temporada. Gabigol, o Gabigol tem possibilidades de jogar no Corinthians? O Gabigol não vai jogar mais pelo Flamengo, já se despediu do Flamengo. O Gabigol tem proposta do Cruzeiro e tem proposta também do Santos, mas o Corinthians não desistiu de contratar o Gabigol. Acontece que o Corinthians não vai entrar em leilão, não vai entrar numa disputa com o Cruzeiro e com o Santos. O Corinthians está aguardando para saber o que vai acontecer do Gabigol nessa negociação com o Cruzeiro e nessa negociação com o Santos. Se ele não se acertar com essas duas equipes, aí sim o Corinthians pode entrar na parada. Sempre foi um desejo do presidente Augusto Melo a contratação do Gabigol. Ele já falou disso publicamente, ele já falou disso abertamente. E o Corinthians tentou, no começo da temporada, a contratação do Gabigol e não conseguiu. Agora, ele está livre no mercado. Fica mais fácil, né, entre aspas, a contratação do Gabigol, do atacante corintiano. É claro que o Corinthians não está precisando de um centroavante. O Corinthians tem o Memphis Depay, o Corinthians tem o Yuri Alberto, que até segunda ordem continua no Corinthians. O Yuri Alberto que pode se transferir para o futebol da Europa, pode se transferir para a Inglaterra, mas ele continua no futebol do Corinthians, deve continuar no Corinthians pelo menos até a metade do ano, mas o Gabigol seria uma contratação espetacular por parte do Corinthians, principalmente depois que ele apareceu naquela foto vestindo a camisa do Corinthians, né? Isso mexeu com o imaginário do torcedor corintiano, mexeu com a imaginação da fiel torcida, mas o Gabigol, por enquanto, se trata de especulação. Foi um fato, né, durante o ano, foi um fato, o Corinthians tentou a contratação do Gabigol, mas neste momento não existe nenhuma movimentação a respeito. De qualquer maneira, eu posso garantir que o Corinthians não desistiu da contratação do jogador. Pode haver, dependendo das negociações dele com o Cruzeiro e com o Santos, pode haver uma tentativa de contratação, mas o Corinthians não vai entrar em leilão com essas duas equipes. Agora, outros nomes que surgem no Corinthians, o nome de Paul Pogba, do francês Pogba, ele aparece apenas como especulação nesse momento. O Pogba é um jogador que é francês, tem 31 anos, está sem entrar em campo desde setembro de 2023, olha, mais de um ano que ele não joga futebol, porque ele foi punido por testar positivo para testosterona, caiu no exame antidoping, e recentemente ele rescindiu o contrato com a Juventus da Itália. É um nome que surge nos bastidores, mas por enquanto apenas como especulação. O Corinthians não se movimenta para contratar esse jogador. Seria um jogador espetacular, se encaixaria dentro deste quadro de jogador midiático, de jogador espetacular, de jogador para fazer barulho, se encaixaria. É um jogador de uma qualidade acima do normal, mas por enquanto é apenas especulação, apenas fumaça, não tem fogo em relação à contratação do Paul Pogba. O mesmo acontecendo com o Roberto Firmino. Roberto Firmino é o seguinte, ele é corintiano desde criança, né? Já admitiu que é corintiano, já admitiu que assiste aos jogos do Corinthians e que gostaria de jogar no Corinthians. Só que é o seguinte, o Roberto Firmino está no Al Ahly da Arábia Saudita, ele está com 33 anos, eu repito, tem contrato até 30 de junho de 2026, então ele tem um contrato bem amarrado com o Al Ahly da Arábia Saudita. É muito difícil fazer negócio com os árabes, e sem contar o seguinte, ele ganha 12 milhões de reais por mês. Repito, o Roberto Firmino ganha 12 milhões de reais por mês. Me lembro que no início do ano,
na apresentação do presidente Augusto Melo como presidente do Corinthians, eu fiz a pergunta para ele, e o Roberto Firmino? Porque era um nome que já era especulado naquele momento. E ele disse, consultei o Roberto Firmino e o salário é impagável. Não dá para pagar um salário de 12 milhões de reais por mês para o Roberto Firmino. Então esquece, nesse momento é especulação o Roberto Firmino. Agora, o que é fato? Pode não ser considerados duas contratações bombásticas, 2 reforços de peso, mas o Corinthians já conversou com o Wendel, lateral esquerdo do Porto, continua negociando, continua conversando com o Wendel. Pode vir a ser reforço do Corinthians. O São Paulo também tem interesse no jogador. O Wendel tem 31 anos de idade e o contrato dele termina no meio do ano com o Porto. Jogador que vive sendo convocado para a seleção brasileira. Então é um jogador que pode ser contratado pelo Corinthians, vai depender da concorrência aí com o São Paulo Futebol Clube. E também o Soteldo. Soteldo é outro jogador que o Corinthians já está conversando. Pertence ao Santos, jogou no Grêmio o Campeonato Brasileiro, o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador. E acontece que o Santos quer 30 milhões de reais para negociar o jogador. É muito dinheiro. São 5 milhões de dólares para negociar o jogador. E o Santos tem interesse também que ele permaneça na Vila Belmiro para jogar o Campeonato Brasileiro, o Santos que conseguiu a ascensão para a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas isso é fato. O Corinthians quer a contratação do Soteldo, já conversou com o Soteldo, já teve uma primeira conversa, quer a contratação do Wendel, já conversou com o Wendel e já teve uma primeira conversa. Então, é importante separar o que é fato do que é boato, o que é informação do que é especulação nesse momento no futebol brasileiro, para que você, torcedor corintiano, não fique iludido demais em relação às informações, em relação aos boatos que surgem nesse momento a toda hora sobre o mercado da bola. Mas que o Corinthians está no mercado da bola, o Corinthians está. E quer 4 contratações. Um lateral esquerdo, um zagueiro, de preferência um zagueiro canhoto, um meio-campista e mais um atacante, um ponta esquerda. Essas são as posições que o Corinthians tentará contratar, independentemente do que possa acontecer na próxima temporada. Agora, se perder o Yuri Alberto, por exemplo, o Yuri Alberto que pode ir para o futebol da Inglaterra, aí o Corinthians vai ter que contratar um centroavante. Mas, por enquanto, o Yuri Alberto não tem propostas do futebol da Inglaterra. Por enquanto, o Yuri Alberto continua no Corinthians para a próxima temporada. É isso, meus amigos. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Você tem vez, você tem voz. A sua opinião é muito importante para nós. Me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto, e seja sócio do Clube de Membros do canal, porque fazendo parte do Clube de Membros do canal, você faz parte também do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!